Terceiro grupo dos gastos existentes dentro da empresa são as chamadas despesas, que são aqueles gastos inerentes à administração da empresa e também ao comercial. As despesas, elas não são classificadas entre direto e indireto, porque direto ou indireto está relacionado à fabricação do produto, e somente os custos podem ser direto ou indireto. No caso das despesas, não existe despesa direta nem despesa indireta. Mas as despesas, assim como os custos, elas podem ser também fixas e serem também variáveis. O conceito de fixo e variável para a despesa é o mesmo conceito de fixo e variável para os custos. Nós vamos usar dois exemplos para ficar clara a questão da despesa fixa e da despesa variável. Imagina que uma empresa tem um departamento comercial e nesse departamento comercial existe um vendedor ou um representante comercial. E esse representante comercial sai fazendo uma rota para vender os produtos da empresa. E ele vai viajar durante toda a semana. E durante a semana, na sua viagem, ele vai parar em restaurantes para se alimentar, ele vai parar no hotel para se hospedar, ele vai abastecer o veículo. E no final da semana, ele retorna à empresa com os pedidos e com as notas das despesas que ele teve com a sua viagem, um esforço de venda. Muito bem. Quando a empresa vai fazer o lançamento dessas despesas, que foram os gastos referentes a um esforço de venda, o trabalho de um representante que saiu para efetuar vendas, essas despesas serão despesas fixas, porque ocorreram antes da receita. Não foram as receitas que a empresa teve com a viagem desse representante que determinou as despesas que serão pagas, mas sim a viagem, um esforço de venda. Então, neste exemplo, nós vamos observar que quem veio primeiro foi a despesa, já que essa era um esforço de venda. Na semana seguinte, a empresa pegou um seu entregador, um veículo de entrega, colocou os produtos que havia sido vendido pelo representante na semana anterior, e este segundo, o entregador, vai percorrer o mesmo percurso, vai passar em hotéis, restaurantes para se alimentar, vai abastecer o veículo e ele vai retornar também na sexta-feira, no final de semana, com as despesas que ele teve com a viagem para entregar os produtos que haviam sido vendidos. Muito bem, este segundo gasto, as receitas realizadas pelo vendedor na semana anterior, que determinou que houvesse as entregas. Se não houvesse venda, não haveria entrega. Como consequência, quem gerou a despesa de entrega, o frete, foi a receita. Logo, esta é uma despesa variável. Então, a grande diferença entre despesa variável e despesa fixa é a mesma que nós usamos para classificar um custo variável e um custo fixo. A despesa variável vai ser aquela determinada pela receita. Então, quanto mais receita eu tiver, maior é a minha despesa variável. Já a minha despesa fixa não está relacionada à minha receita. No entanto, a despesa fixa ela pode ser maior ou menor. Mas o que vai determinar essa alteração da despesa fixa não foi a receita. Porque se fosse a receita, ela seria então uma despesa variável. Um outro exemplo seria os impostos. Se a empresa pagar de impostos 10%, vamos usar aqui um número fácil de calcular, em um determinado mês o seu faturamento for de R$100 mil, ela vai pagar R$10 mil de impostos. O que está determinando o valor dos impostos foi o número obtido pela empresa de faturamento no mês. Agora imagine que no mês seguinte a empresa teve uma queda por sazonalidade ou por outro motivo qualquer, e as suas vendas foram a metade, 50%, e ela vendeu nesse período R$50 mil. Ela vai pagar de imposto apenas R$5 mil, exatamente a metade do que pagou no mês anterior. Veja que quem está determinando o volume de ser pago de impostos é a receita que a empresa teve. Então, os impostos, nesse caso, é um exemplo claro de uma despesa variável. Por que uma despesa? Porque veio depois do produto estar pronto, é um gasto que veio depois da fabricação do produto, consequentemente é um gasto do administrativo e do comercial, e esses gastos são despesas e seguem o mesmo critério do custo. Serão fixos se o seu valor não for determinado pelo volume de faturamento, e serão variáveis se quem estiver determinando o valor seja a receita.
Definimos então o conceito de gasto dentro das empresas. Nós iniciamos falando dos investimentos, que são aqueles gastos que podem ser depreciados. Falamos dos custos, que são os gastos inerentes à fabricação de um produto. Dizemos que os custos eles são diretos ou indiretos, são fixos ou variáveis. E falamos das despesas, que são os gastos inerentes à administração e ao comercial. As despesas elas não podem ser direto ou indireto, porque não estão relacionadas à fabricação do produto. Mas assim como os custos, elas podem ser fixas ou variáveis.